Boa noite, alunos. Rafael Moreno falando aqui, professor de Física. Queria falar hoje sobre campo elétrico. Para falar direito sobre isso, eu vou precisar que vocês tenham um pouco de noção sobre a lei de Coulomb, noção de carga elétrica, noção de vetores, especialmente do fato que eles são grandezas que precisam de módulo, direção e sentidos para ser completamente entendidas, da ideia de atração e repulsão entre cargas elétricas e da influência da distância no cálculo, que é quadrático. Então, imaginando uma carga elétrica, Qzão, positiva, e outra carga elétrica, Qzinho. A gente sabe que vai ter uma interação eletrostática entre elas, ou seja, elas vão tender a se repelir mutuamente. Qzão vai aplicar uma carga em Qzinho e Qzinho vai aplicar uma carga em Qzão. No estudo de hoje eu quero que vocês só se preocupem com a força que Qzão aplica em Qzinho, ok? Então eu vou omitir essa informação. Então, considerando a distância entre essas duas cargas, a gente pode calcular o módulo da força entre elas. No caso, a gente pode calcular a partir da lei de Coulomb. Aí eu descrevo o que cada um dos termos dessa expressão significa, onde Qzão e Qzinho são cargas elétricas medidas em Coulomb. Esse K0, a constante eletrostática no vácuo, que vale 9 vezes 10 a nona. D é a distância entre as duas cargas e F vai ser justamente a força de interação entre as duas, medida em Newton. Então, tendo todos os dados, eu poderia calcular a força com o valor de F. Por exemplo, agora imagine o caso que eu dobre a distância. Se eu dobrar a distância, eu vou precisar jogar 2D ali no denominador, onde ficaria a distância. O expoente vai agir nos dois fatores, então 2 ao quadrado, 4, e D, como ainda não sei o valor do D, deixa aí, em função de D mesmo. Como eu não sei o valor de D, deixa em função de D. Então, a conclusão que eu chegaria é que essa força, se eu dobrar a distância, a força que Qzão aplica em Qzinho seria 1/4 da força original. É necessário que tu consigas observar que qualquer posição afastada de uma distância D dessa carga Qzão, ela vai aplicar esta força F. Então, se for no lado oposto, se for em cima, se for em qualquer uma dessas posições afastada da distância D de Qzão, ela vai aplicar essa força F. E da mesma forma, se eu dobrar essa distância em qualquer uma das direções, a força que Qzão vai aplicar em Qzinho vai ser F sobre 4. Se eu tirar Qzinho, o que vai acontecer? A verdade é que, mesmo tirando Qzinho, ainda existe a influência de Qzão. Essa influência a gente chama de campo elétrico. Ele permanece no espaço vizinho a Qzão e é representado por essas setinhas. Aqui na lei de Coulomb, eu poderia só retirar o valor de Qzinho e calcular o campo elétrico. O campo elétrico fica sendo a constante eletrostática vezes a carga geradora dividido pelo quadrado da distância. Essa expressão é usada para calcular campo elétrico, sendo só uma pequena variação da lei de Coulomb. Então, se a carga fosse negativa, a gente, em vez de ter um campo divergindo de Qzão, a gente teria um campo elétrico convergindo para menos Qzão. É necessário desenhar esse monte de setinha um monte de vezes? Não. Você pode fazer o seguinte, você pode fazer várias retas sobre a carga elétrica que você está expressando. Eu vou fazer uma vez para carga positiva e outra vez para carga negativa. E da carga positiva serão sempre setas saindo, se afastando da carga. E para a carga elétrica negativa vai ser sempre setas indo em sentido à carga. O que aconteceria se elas estivessem próximas uma da outra? Aconteceria que os campos elétricos iam sofrer a influência do outro. Esse meu desenho não ficou legal, então eu peguei uma cópia do Griffiths, que foi o livro que eu estudei na faculdade. E ele representa dessa forma: campo elétrico saindo da carga positiva e entrando na carga elétrica negativa. Se eu fosse definir campo elétrico para vocês, eu ia definir como uma região onde uma carga elétrica sentirá atração ou repulsão por outra carga elétrica. O Bongiorno, que é um livro que eu uso frequentemente com vocês, vai definir campo elétrico como sendo uma região não material que existe ao redor de todo o corpo eletrizado e que faz a intermediação da troca de forças com outros corpos eletrizados. É essencialmente o que eu disse, só acrescentando mais algumas pequenas informações. Eu quis colocar a ideia de atração e repulsão, que foi algo que a gente abordou extensamente na aula. E do meu livro de faculdade de eletromagnetismo, ele faz uma definição ainda mais rebuscada. Então, eu achei interessante apresentar para vocês. Recomendo
O Griffiths falando que pense no campo elétrico como uma entidade física real, que preenche o espaço em torno de qualquer carga elétrica. Até aqui, ele fala algo muito parecido que o Bongiorno falou e que eu falei também. Não posso dizer o que é o campo elétrico, mas apenas como calculá-lo e o que ele pode fazer por você uma vez que você o calculou. É importante que tu entendas aqui que a gente não está tentando expressar a natureza real do campo elétrico. A gente está preocupados em descrevê-lo matematicamente e tentar ter alguma coisa a partir disso. A gente pode falar mais extensamente sobre isso, se vocês quiserem. Então, vamos fazer um exercício. Esse exercício é uma questão do PSC de 2014 que eu adaptei para vocês. O campo elétrico não pode ser visto ou tocado, mas podemos constatar a sua existência num ponto usando uma carga de prova positiva. É semelhante ao que eu fiz no início do nosso vídeo. Quando colocada nesse ponto, a carga de prova fica sujeita a uma força de origem elétrica. Sejam as seguintes afirmativas. O campo elétrico é uma grandeza vetorial. Vetorial, te lembra, é representado completamente por módulo, direção e sentido. Te lembra que quando eu ia representar o campo elétrico, ao redor da carga elétrica, eu sempre colocava várias setinhas. Então, essa afirmação está certíssima. E segue para outra afirmação. O produto do campo elétrico, num ponto pela carga de prova ali colocada, é igual à força elétrica exercida sobre a carga de prova. Vamos voltar para a expressão do campo elétrico e tentar responder isso. Então, o campo elétrico sabemos que é constante eletrostática vezes a carga elétrica dividido por d². Então, lembre-se disso aqui como sendo campo elétrico. Ele está dizendo que se eu multiplicar por Q, semelhante à lei de Coulomb, eu vou calcular a força. Isso aqui é o campo elétrico, isso aqui é a carga e isso aqui é a força. Então, o produto do campo elétrico aqui dentro desse espaço vermelho, pela carga de prova ali colocada. Carga de prova bem aqui é igual à força elétrica exercida na carga de prova. Excelente. Um outro jeito de expressar isso é força igual a campo vezes carga. Perfeito. Essa está certa. O campo elétrico devido a uma carga elétrica pontiforme é uniforme. Então, ia ser interessante que tu relembrasse que toda vez que a gente alterava um pouquinho a posição da carga elétrica, ou mudava a direção do vetor campo elétrico, ou mudava a sua intensidade, então o campo elétrico gerado por uma carga elétrica pontiforme, ou seja, em forma de ponto, não é uniforme, ela muda tanto na direção, tanto no sentido, tanto no seu módulo, tá? Então esse uniforme deixa a questão errada. Então, letra A. Sobre o próximo vídeo, vocês preferem que eu fale sobre campo elétrico, os uniformes, sobre fazer uma resolução de uma questão diferente, ou que eu desenvolva um pouquinho mais a notação vetorial? De uma forma ou de outra, a gente vai ter que visitar todos esses tópicos. Eu só quero que vocês decidam qual vai ser o próximo passo. Os dois livros que eu consultei foi o Bongiorno e o livro que eu usei na faculdade, que é o Griffiths. E, sempre muito respeitosamente, Rafael Moreno. Grande abraço.